estavam cientes de que Rômulo Betancourt preparava desde Porto Rico e com o apoio do governo de uma nação centro-americana, um atentado contra a vida do cidadão general Marcos Pérez Jiménez, presidente da República, durante os atos comemorativos da Semana da Pátria do presente ano. Carlos Andrés Pérez era o encarregado de coordenar os elementos necessários para vir à Venezuela e dirigir a operação. O controverso governo presidido pelo general Marcos Pérez Jiménez na Venezuela é lembrado entre relatos de repressão, conspiração e perseguição, e as anedotas que rememoram como se podia dormir com as portas da casa abertas pelo nível de tranquilidade em que se vivia. Por trás dessas histórias, há um personagem inescapável no imaginário coletivo, o senhor Pedro Estrada Albornoz. Em uma Venezuela que passava por fortes mudanças sociais e econômicas, com o poder na mira de grupos subversivos violentos, nacionais e estrangeiros, o papel de Pedro Estrada como diretor do órgão de inteligência policial, chamado Segurança Nacional, é o mais incompreendido e condenado de todo o seu período. Foi Estrada quem projetou de pés a cabeça no país a atividade policial moderna de inteligência e contra-insurgência durante um período extremamente difícil para o Estado venezuelano, com o início da Guerra Fria e a luta interna pelo poder dentro da nação. Amigo de importantes presidentes latino-americanos, formado nos aparelhos de inteligência dos Estados Unidos, vitorioso na Venezuela contra os insurgentes do Partido Comunista e da Ação Democrática, depois condenado, exilado e detestado pela democracia bipartidária, Pedro Estrada foi um ator indispensável em um período lembrado com sentimentos mistos de nostalgia e grandeza. Posteriormente, acusado dos piores crimes e excessos em uma fase de desenvolvimento e ordem. Hoje vamos examinar a vida de Pedro Estrada com a maior objetividade possível, sem as paixões que costumam turvar o julgamento historiográfico quando se aborda este tema. Eu sou Arnaldo Carrillo e convido vocês a nos apoiar seguindo-nos em nossa conta no Instagram chamada A Nova Enciclopédia. Pedro Estrada nasceu em 19 de outubro de 1906, na vila de Huíria, no estado de Sucre. Ele era filho de Dolores Olímpia Albornoz e Pedro Estrada. Seu pai era inspetor de renda de licores de Huíria e sua mãe era dona de casa. A falência do comércio de seu pai o obrigou a interromper sua escolaridade no 6º ano, motivo pelo qual nunca recebeu uma formação oficial militar. Mas essa adversidade serviu como oportunidade para desenvolver novas habilidades que seriam úteis no futuro. Ele aprendeu a falar inglês e conseguiu um emprego nas empresas de petróleo que atuavam naquela Venezuela próspera após a erupção do Poço Barrosos II. O país era governado desde 1908 pelo general Juan Vicente Gómez. Durante seu longo período de governos, numerosos líderes se levantaram sem sucesso contra sua autoridade, empunhando bandeiras de diferentes causas. Desde tenra idade, Estrada via como seus familiares e seu próprio pai se envolviam nessas revoluções. Crescer nesse ambiente o familiarizou desde cedo com as armas, as conspirações, os assuntos policiais e os negócios clandestinos, o que o inclinou para esse mundo. Em 1929, ele embarcou na aventura conspiratória contra o governo de Gómez, liderada pelo general Francisco Gutiérrez, na revolta que iria coincidir com a famosa sublevação de Román Delgado Chaubó, conhecido como o Falque. No entanto, o chefe civil de Huíria prendeu Pedro Estrada e seu pai e os levou para Cumaná. Lá eles foram detidos por vários meses e, por meio do tráfico de influências e subornos da rede de contrabando de seu pai, conseguiram ser libertados e retornaram a Huíria. Com este episódio violento, Estrada iniciava sua vida política no país. Para 1935, com o agravamento da doença do benemérito Juan Vicente Gómez, um Pedro Estrada, de 29 anos, que trabalhava na tesouraria do estado Sucre, em Cumaná, em um cargo sem muita importância,
vê a oportunidade de se mudar para Maracai após o vácuo de poder que implicava o período de transição. O chefe militar da Praça de Maracai, cidade capital de facto para os efeitos do exercício do poder durante o mandato gomesista, precisava de um chefe de polícia. E, novamente, o tráfico de influências e o amiguismo, bem como as circunstâncias, jogaram a favor de Estrada. Foi o candidato ideal para liderar o esquadrão de polícia da cidade, primeiro cargo com o qual começaria a catapultar sua carreira governamental. Lá iniciou seu trabalho em ordem pública. O trabalho policial de Pedro Estrada na cidade de Maracai foi, para todos os efeitos, bem sucedido aos olhos do governo de Eleazar Lopes Contreras. Em meio a uma delicada transição de poder, Estrada mitigou brigas e distúrbios, prendeu dissidentes, agitadores e subversivos que participaram dos protestos pela permanência de membros do gomecismo na nova administração pública. Entre outras ações, Estrada conseguiu acabar com uma manifestação organizada pelas células do Partido Comunista no dia 14 de fevereiro de 1936, de uma maneira eficaz e repressiva. Dos frutos dessa investigação policial, descobre que elementos do empresariado de Maracai, que depois se agrupariam na poderosa patronal regional da Fé de Câmaras, financiavam as atividades de agitação comunista. Naquela Venezuela já existiam formações comunistas, além das atividades subversivas de múltiplos grupos de todas as tendências que, baseados na história venezuelana, concebiam a violência como principal método para a conquista do poder. Como chefe da polícia de Maracá, Perro Estrada respondia diretamente a Isaías Medina Angarita, que naquela época ostentava o cargo de coronel. A partir desse cargo, ele começaria a se congraçar com o estamento militar, questão que abriria as portas para o poder para ele e seu entorno. É pertinente levar em conta que naquela época, os trabalhos de inteligência, ou seja, os trabalhos de obtenção, análise e disseminação de informações estratégicas para a tomada de decisões do governo em matéria de segurança nacional, eram gerenciados na Venezuela pelo Serviço Secreto de Investigações, um escritório com pouco pessoal, uma vintena de homens se tanto, muito mal preparados, que vestiam roupas civis. O governo decide a dissolução do Serviço Secreto de Investigações e cria a seção político-social da Governadoria de Caracas, que Pedro Estrada, com seu breve mas efetivo trabalho policial, passaria a dirigir. Devido ao seu trabalho em prol da ordem pública em Maracá, Estrada conseguiu atrair ainda mais homens do círculo próximo do general Lopes Contreras. Por isso, no ano seguinte, em 1937, o general Elvano Mivelli, então governador de Caracas e homem de extrema confiança de Lopes Contreras, o chamou para dirigir a seção político-social da Governadoria de Caracas. Agora, de Caracas, Estrada teria acesso a mais recursos para poder organizar um corpo policial da capital relativamente moderno. Esse escritório tinha a única missão de combate político, cuja expressão naquela época era reprimir toda a força que buscasse derrubar Lopes Contreras. Esse escritório nunca foi capaz de trabalhar como um verdadeiro órgão de inteligência sob o ciclo moderno dessa área, que consistia em planejamento, coleta, processamento, análise, disseminação e tomada de decisões. Pelo contrário, a seção político-social vigiava, reprimia e punia os planos políticos da oposição comunista, que estava na clandestinidade e que operava como uma gangue criminosa. Pedro Estrada organizava grupos de captura que iam a locais onde eram realizadas reuniões, impressa propaganda e armazenadas armas com o objetivo de prender militantes comunistas e seus colaboradores. Nesse sentido, é um erro classificar como espiões os agentes pouco profissionalizados que trabalhavam na seção político-social do lopecismo, assim como é um erro rotular como brutamontes os agentes que estavam mais profissionalizados do que seria no futuro a Segurança Nacional de Pérez Jiménez. Embora mais adiante vamos aprofundar na segurança nacional, é importante destacar que este corpo criado em 1948, vinculado ao Ministério das Relações Interiores, era composto por funcionários públicos devidamente identificados com suas placas e com um salário fixo fornecido pelo Estado.
Para a sociedade venezuelana, a existência da segurança nacional não era nenhum segredo. Quando as autoridades deste corpo se envolviam em alguma polêmica, como o assassinato de Leonardo Ruiz Pineda, o Escritório Nacional de Informação e Publicações se encarregava de informar detalhadamente ao público o que aconteceu através de comunicados de imprensa, que por sua vez eram reproduzidos pelos jornais da época. Esses agentes não eram pessoas contratadas pelo governo para cometer delitos às escondidas da opinião pública. Portanto, o qualificativo de lacaios é impreciso e incorreto para catalogar na posteridade esses funcionários com nome e sobrenome. Após sua passagem pela seção político-social da Governadoria de Caracas, em 1940, Estrada assume a subdireção da Comandância da Polícia de Caracas. Lá começa a formação profissional do Corpo de Polícia. Ele fornece uniformes, desenvolve registros de parques de armamento, organiza práticas em polígonos de tiro e organiza oficinas para que os oficiais tratassem a cidadania com civilidade. Em sua passagem por essa organização, há uma ruptura com o policial repressivo de rua daquela época, os conhecidos chácaros da Sagrada, corpo policial que operava durante o governo de Gomes. Nesse espaço, ele continua se aproximando dos círculos de poder e se consolidando como uma referência nacional na área policial. No entanto, para 1944, várias diferenças separaram Estrada do presidente Isaías Medina Angarita. A primeira é que Medina preferia um círculo militar ao invés de um civil. E a outra foi a decisão de Franklin Delano Roosevelt, em política externa, de pedir aos governos latino-americanos que pactuassem com os comunistas, razão pela qual, sendo Pedro Estrada uma das faces mais visíveis do controle da insurgência, e dado o pacto de Medina com os elementos comunistas e social-democratas da Venezuela, solapados naquela época no Partido Republicano Progressista, Medina decide então passar Estrada para outro cargo. Em 1945, um golpe de Estado executado pelas Forças Armadas, com o apoio de alguns membros da Ação Democrática, depõe o presidente Isaías Medina Angarita. Com o golpe, é instaurada na Venezuela uma junta revolucionária de governo, presidida por Rómulo Betancourt. Pedro Estrada foi obrigado a sair do país, fazendo várias paradas em diferentes locais da América Central e nas Ilhas do Caribe, onde continua mantendo comunicações estreitas com Delgado Chaubó e com Eleazar Lopes Contreras, informando-os sobre movimentos de inteligência contra a inteligência militar e movimentos da insurgência comunista na Costa Rica, República Dominicana, Porto Rico, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Panamá. Durante esses anos, recebeu apoio do presidente dominicano Rafael Leônidas Trujillo, pois Estrada estava organizando uma série de movimentos conspiratórios para derrubar o novo governo venezuelano instaurado desde 1945. Entre os conspiradores com Estrada do exterior estavam Luiz Jerônimo Pietri, Honório Cigala, Leonardo Altuve Carrillo e elementos da aviação e do exército venezuelano que se organizaram entre Nicarágua e Brasil com financiamento dominicano, que lhes forneceram equipamentos, armas e aviões. Dada a natureza e a magnitude do movimento conspiratório, os espiões de Rómulo Betancourt informam ao Departamento de Estado norte-americano sobre as intenções golpistas. E no final de 1947, após a eleição de um Rómulo Gallego, que governaria apenas por alguns meses no centro de operações que Estrada e companhia haviam montado na Nicarágua, Estrada foi detido junto com os demais pela Guarda Nacional do referido país. Após este tour pelo Caribe, Estrada seguiu para os Estados Unidos e lá começou um papel mais político em Washington, Distrito de Colômbia. Por outro lado, na Venezuela, em 1948, a junta revolucionária, liderada pela Acción Democrática, foi derrubada por um golpe militar no qual figuravam Marcos Pérez Jiménez e o novo presidente Carlos Delgado Chaubó. Nos Estados Unidos, Estrada mantém contatos com os serviços de inteligência policial e financeira em seu benefício pessoal. É nesta etapa que Pedro Estrada começa a adquirir uma série de conhecimentos avançados, como adido diplomático nos Estados Unidos, que lhe serviriam depois como diretor da Direção de Segurança Nacional na Venezuela.
Em Washington, Distrito de Colômbia, Estrada começa a se associar com os elementos da comunidade de inteligência norte-americana. Tanto por conveniência do cargo quanto por interesse pessoal, cultiva relações que lhe abrem as portas para cursos com o Escritório Federal de Investigações, ou seja, com o Federal Bureau of Investigation, que lhe oferece a oportunidade de ampliar suas bases em criminalística. Cursos que depois lecionaria para detetives e agentes de segurança nacional. Também teria contatos com elementos do Escritório de Serviços Estratégicos, escritório precursor da CIA, com o qual também teria anexos. E dela aprenderia temas de investigação em matéria de contra-insurgência, técnicas de interrogatório, espionagem, entre outros temas. Talvez a contribuição do Escritório de Serviços Estratégicos para a formação de Estrada em aspectos de interceptação de sinais, como escutas telefônicas ou interceptação de rádios de onda curta, tenha sido uma das mais subestimadas. Essa formação permitiu a Estrada e sua equipe adquirir os conhecimentos necessários para, poucos anos depois, criar na Venezuela uma doutrina policial e de segurança nacional, transformando seu organismo em um dos principais produtores de inteligência e informação estratégica moderna em um país como a Venezuela, onde isso era uma completa novidade. Ao contrário dos sistemas de inteligência britânicos e franceses, Estrada aprendeu com os norte-americanos a colocar os analistas de inteligência e seus operativos na mesma organização. Além disso, Estrada melhoraria as capacidades dos serviços de produção de informações confidenciais na Direção de Segurança Nacional ao decifrar informações codificadas e desmantelar células terroristas, bem como combater o crime comum. Finalmente chega a hora estelar para Pedro Estrada em sua terra natal. Na Venezuela, após o magnicídio contra o presidente Carlos Delgado Chaubó, a mesma coalizão de militares e civis liderada por Marcos Pérez Jiménez continuou governando. É fundamental ter em mente que, apesar dos 35 anos de paz da hegemonia andina, o uso da violência continuava sendo na Venezuela o método predileto de vários grupos para a conquista do poder. De modo que as dificuldades políticas enfrentadas pela junta militar de governo nos anos 50 não eram poucas. A Internacional Comunista e as potências internacionais tinham a Venezuela na mira. Da esquerda foram formadas células violentas que preparavam atentados terroristas. Por sua vez, praticamente todos os partidos políticos conspiravam para tomar o poder pela via da força, e dentro das Forças Armadas não faltavam homens dispostos à insurgência. Nesse contexto, Pedro Estrada retorna ao país para ser nomeado diretor da Segurança Nacional em 31 de agosto de 1951, em substituição a Jorge Maldonado Parilli. Ao chegar, ele começa a fazer uma série de mudanças, entre elas, eliminar um contrato de supervisão britânica nas mãos da Scotland Yard para assuntos de contra-insurgência e espionagem política. Estrada começa a modernizar a direção da Segurança Nacional. Ele a transforma em um órgão fortemente organizado de polícia científica com procedimentos policiais modernos. Procedimentos de fichamento, perícia, fotografia, auditorias, datiloscopia e arquivos, tudo isso com a ajuda do Federal Bureau of Investigation, com a consultoria também de empresas privadas do setor de inteligência. Estrada monta o primeiro aparelho de serviços de interceptação de sinais, chamado Inteligência de Sinais, embora o mesmo tenha sido instalado em sua casa em vez da sede da Segurança Nacional, o que deu um caráter personalista às interceptações e escutas radiofônicas, com as quais ele pôde levar adiante a brilhante campanha antissubversiva, que marcou na Venezuela uma etapa de segurança pessoal que ainda hoje ressoa. A Direção de Segurança Nacional treinava oficiais que realizavam trabalhos policiais contra o crime convencional. Não se tratava apenas de assuntos políticos. Estrada articulou brigadas especializadas para delitos comuns e uma brigada política com funções contra-insurgentes que seguiu muito bem as diretrizes aprendidas por Estrada em matéria anticomunista em sua passagem por Washington, Distrito de Colômbia. A partir da brigada política, conseguem-se treinar agentes capazes de obter informações da resistência armada clandestina
através de delatores e espiões, bem como infiltrar-se no aparelho especial de ação democrática, que era o braço armado do partido, dirigido por Alberto Carnevale, que mantinha comunicação direta com Rômulo Betancourt. Graças a esse trabalho de inteligência, grupos conspiratórios, células armadas, tentativas de golpe e atentados foram neutralizados durante o mandato do general Marcos Pérez Jiménez. Além de seu trabalho policial, Estrada soube se integrar muito bem de forma pública. Estrada era um homem alto que media 1,82 m e sempre se vestia com elegância e na moda. Era um conversador bem instruído, com linguagem culta, e seus modos eram elegantes. Como pessoa, era comedido, falava vários idiomas e se destacava por ser habilidoso em seu trabalho policial. Estrada fez muito boas relações com as altas esferas da sociedade caraquenha, onde era reconhecido como um homem cortês e respeitável. É muito notável apontar que parte da chave do sucesso da segurança nacional para vencer em múltiplas ocasiões a resistência armada foi a deslealdade dos próprios envolvidos nas conspirações contra o governo. As delações entre seus próprios membros foram um material valioso para a organização, que aproveitou a falta de unidade entre as fileiras de ação democrática para frustrar atentados antes de serem executados. Nem mesmo os laços familiares serviram como obstáculo para os delatores quando acusavam alguém perante os agentes. De acordo com os arquivos da Segurança Nacional, irmãos, primos, amigos e envolvidos em atividades subversivas não poupavam ao revelar detalhes sobre seus companheiros. Sobre essa falta de lealdade, o adeco Jorge Dagger, que foi próximo a Leonardo Ruiz Pineda, declarou anos depois em uma entrevista o seguinte: quase 90% das vezes em que falhamos precisamente por delação. Não era exatamente gente de primeira qualidade que tínhamos embarcado em tarefas tão difíceis e que exigiam, em um dado momento, uma verdadeira coragem, de um verdadeiro arrojo para a luta. E isso foi a causa fundamental dos contínuos fracassos. Centenas de venezuelanos acusados de estarem envolvidos em atividades subversivas foram enviados pela Segurança Nacional para prisões como o Penal de Huacina, de onde surgiram testemunhos de maus-tratos e torturas para obter informações. Por outro lado, muitas das acusações de assassinato e desaparecimentos nunca foram provadas em tribunais nos julgamentos que se fizeram posteriormente. O certo é que, graças ao aparato propagandístico dos adversários a Pérez Jiménez, durante e após seu mandato, a atividade repressiva da Direção de Segurança Nacional foi exageradamente amplificada. Certamente, nesta época, houve presos políticos, houve excessos e limitações à liberdade de associação, assim como também houve nos períodos anteriores e nos períodos posteriores da democracia bipartidária, inclusive em maior escala, em um país onde, infelizmente, a violência estatal como mecanismo para garantir a ordem e a segurança sempre foi a norma. Mas deve-se destacar, como está muito bem documentado, que a maioria dos perseguidos pelo governo militar dos anos 50 eram indivíduos que demonstraram estar vinculados a atividades de insurreição armada. Desde 1949, a Ação Democrática, juntamente com outros elementos de esquerda, tentaram realizar pelo menos 7 golpes de Estado durante esse período. Apesar das constantes tentativas de derrubar o governo, Pérez Jiménez fechou a prisão de Huacina em 1952, libertou centenas de prisioneiros políticos durante todo o seu mandato e autorizou um visto para o retorno de todos os exilados em 1956, incluindo Rômulo de Tancourt e Rômulo Gallegos. Da mesma forma, muitos dos assassinatos e torturas dos quais Pérez Jiménez e seu círculo mais próximo foram acusados nunca foram provados nos tribunais venezuelanos. Numerosos funcionários da Segurança Nacional foram absolvidos e dos 23 ex-funcionários que foram condenados anos depois, mais da metade foi culpada por seu envolvimento com o homicídio de Wilfrido Omanha, capitão do Exército que havia tentado um golpe de Estado em 1952, que continuava conspirando na clandestinidade e que foi emboscado por numerosos funcionários da Segurança Nacional.
Diante da inatividade de seu partido, cuja militância estava desmoralizada pelos constantes fracassos subversivos, Horácio Chassin do Charne, um perigoso adeco com reputação de conspirador na região, preparou um atentado sob o nome de Operação Binoni, com o objetivo de assassinar Pedro Estrada. No entanto, assim como as tentativas anteriores de ação democrática, o atentado foi frustrado graças ao trabalho da Segurança Nacional. Anos mais tarde, Chassin do Charne disse o seguinte: "Na minha opinião, Pedro Estrada não foi um bandido. Ele simplesmente defendeu um governo no qual acreditava, enquanto eu defendia meus princípios. Eu não esperava a clemência dele, porque eu também estava disposto a atirar nele. Mas se eu o encontrasse hoje, não teria problema em cumprimentá-lo. Muitas pessoas não entendem isso, especialmente os covardes. A Direção de Segurança Nacional continuou a crescer em suas funções, até 1956, ano em que as ações repressivas eram praticamente desnecessárias, pois quase todos os vestígios de atividade subversiva na Venezuela estavam virtualmente desarticulados graças ao trabalho liderado por Pedro Estrada. A regularidade das investigações, invasões e detenções diminuiu a tal ponto que, em 1958, havia apenas 380 detidos por razões políticas nas celas venezuelanas. A Segurança Nacional praticamente não teve que investir em campanhas para trabalhar a reputação que eles haviam formado na população. Por um lado, o trabalho de prevenção ao crime era extremamente eficaz. Por outro lado, o trabalho de mitigação da insurgência e do terrorismo político era notório. E, finalmente, o governo de Pérez Jiménez capitalizou no prestígio e no medo que inspirava em seus adversários políticos. No entanto, uma das fraquezas que o próprio Estrada reconhecia era a ausência de um aparato governamental que, do âmbito civil e educativo, contribuísse para o combate à insurgência da esquerda, além das tarefas policiais tradicionais. É muito importante levar em conta que, apesar do rigor policial de seu cargo, a carreira de Pedro Estrada como diretor de Segurança Nacional era tanto de relações públicas quanto de político-administrativo, e graças a isso ganhou a rivalidade, rancor e, em alguns casos, a amizade de alguns elementos do mundo militar que cercavam o presidente Marcos Pérez Jiménez, que constantemente era objeto de tanto respeito quanto adulação e hipocrisias. Devemos lembrar que, além da profunda atividade anticomunista de rua da Direção de Segurança Nacional, havia também o Serviço de Inteligência à Força Armada, que funcionava de forma paralela. E este não funcionou com a mesma eficácia em seu trabalho de contra-inteligência ao momento de mitigar as atividades conspiratórias no seio das Forças Armadas, de onde precisamente se originou o movimento que derrubou Pérez Jiménez. Dessa maneira, os aduladores do círculo militar de Pérez Jiménez frequentemente lhe forneciam informações sobre as novidades do quartel e sobre os supostos excessos de Pedro Estrada, frequentemente decorados com hipérboles que o próprio general Pérez Jiménez não acreditava. Informações que, anos depois, quando as conspirações internas nas Forças Armadas se agravaram, levaram Pérez Jiménez a ter que destituir Pedro Estrada em janeiro de 1958 e substituí-lo por uma personagem que secretamente estaria vinculado ao movimento subversivo que derrubaria o governo. Pérez Jiménez confiava no testamento militar, apesar dos rumores de uma conspiração que se formavam contra ele já para o 10 de dezembro de 1957, rumores dos quais Estrada o alertou ecoando seus informantes nas Forças Armadas. Pérez Jiménez não deu atenção a esses rumores, e este erro marcou o início de sua eventual queda. Marcos Pérez Jiménez avisou a Pedro Estrada de suas intenções de substituí-lo pelo coronel do Exército Luiz Teófilo Velasco, que secretamente estava envolvido na conspiração militar para derrubar o governo vigente. Mas graças à adulação militar que caracterizou o círculo do general Pérez Jiménez, ele se tornou míope e surdo para os avisos de quem foi seu mais leal funcionário de inteligência, o senhor Pedro Estrada. Durante a conspiração contra o governo, em 9 de janeiro de 1958,
Estrada decide retirar e levar consigo a maior parte dos arquivos que tinha na direção. Além disso, ele move sua família para a Embaixada da República Dominicana. Nessa embaixada, ele negocia com as autoridades desse país, credenciadas em Caracas, para que protejam sua família, e decide organizar medidas para embarcar em um voo do aeroporto de La Carlota. Enquanto isso, o coronel Luiz Teófilo Velasco já havia assumido a segurança nacional e tomava o comando dessa direção com suas tropas. Disposto a matar Estrada, como parte da conspiração contra Pérez Jiménez, decide militarizar o aeroporto e, após uma forte luta, Estrada e sua família conseguem embarcar em uma aeronave graças à intermediação do embaixador dominicano e do coronel Victor Maldonado Michelena, enviado pessoalmente por Pérez Jiménez para garantir a saída de Estrada. Isso demonstrava em parte a já evidente desintegração do aparato de segurança do governo, uma sombra incipiente do que se avizinhava sobre o general. Um dos problemas do governo de Marcos Pérez Jiménez foi que sua gestão não conseguiu criar uma oficialidade capaz de lhe dar uma base institucional de sustento a longo prazo, uma vez que o personalismo e o caudilismo sempre foram a verdadeira lei naquela sociedade venezuelana. A saída atordoada do diretor de Segurança Nacional para a República Dominicana com sua família não deixou de surpreender o pessoal diplomático norte-americano que, em um cabo para a Embaixada de Washington, Distrito de Colômbia, expressava apenas 3 dias antes do dia 23 de janeiro de 1958 que Marcos Pérez Jiménez estava, abro aspas, interessado em reforçar sua autoridade diante da circulação de manifestos antigovernamentais e fortes rumores de greves petrolíferas. Por isso havia destituído o coronel Luiz Teófilo Velasco para reinstalar Pedro Estrada. E de fato, Pedro Estrada foi chamado de volta ao cargo várias vezes, mas nunca conseguiu retornar, pois seu voo de retorno estava agendado para o dia 23 de janeiro, e elementos de seu círculo de informantes norte-americanos o persuadiram a não retornar diante da iminente queda do regime. Por outro lado, na República Dominicana, o presidente Rafael Leônidas Trujillo deseja colocá-lo para trabalhar sob seu comando, preparando Pedro Estrada para que se ocupe e se encarregue de um escritório de inteligência e para que articule uma equipe similar à que teve na Venezuela. Mas Estrada recusou a oferta por sua lealdade aos assuntos internos venezuelanos, pois não queria colocar em xeque questões do ordenamento interno nacional, dos quais o regime dominicano poderia tirar proveito geopolítico, dado o ascenso incipiente da social-democracia na Venezuela. A verdade é que a estadia de Estrada na República Dominicana seria desconfortável tanto para ele quanto para seus anfitriões, porque seu antecessor na direção de Segurança Nacional, Jorge Maldonado Parili, cujas simpatias pela social-democracia venezuelana sempre foram impossíveis de esconder, bem como o ressentimento de que Estrada tivesse ocupado seu cargo, encarregou-se de dar relatórios ao chefe de inteligência dominicano sobre os planos de Pedro Estrada de ir para os Estados Unidos para se reunir com Marcos Pérez Jiménez e obter uma série de credenciais em seu passaporte que lhes permitiriam viajar para outras partes do mundo para poder escapar das ordens de extradição que estavam sendo emitidas da Venezuela contra ele. Por meio de uma fonte amiga de Estrada no Departamento de Estado, que o advertia que os Estados Unidos eventualmente fariam um pacto com o governo venezuelano para extraditar Pérez Jiménez e seus líderes, Pedro Estrada e sua família tiveram que fugir de Miami Beach para a Espanha. Com essa informação, Estrada atesta que seus inimigos e os de Pérez Jiménez iam além da esquerda política. Sua viagem à Espanha iniciaria uma jornada europeia, marcada por constantes pressões diplomáticas internacionais exercidas por Caracas nos diferentes lugares em que ele e sua família tentaram se estabelecer. Depois de Pérez Jiménez, Estrada era a figura que a democracia venezuelana mais temia e mais desejava neutralizar no exterior, por isso essa história estava longe de terminar para Estrada. A primeira parada de Estrada seria em Madrid, onde, sob pressão do ex-comandante-geral da Força Aérea do governo de Pérez Jiménez, que se tornou embaixador do novo governo que se instalou na Venezuela, e pressões de Fernando Maria Castiella, ministro das Relações Exteriores,
do generalíssimo Francisco Franco pressionaram-no para que deixasse o país. Apesar do aviso, Estrada não abandona o país imediatamente, pois antes faz um pacto com Carlos Arias Navarro, que atuava como diretor de segurança, e o coloca em contato com o ministro do interior do franquismo, o general Camilo Alonso Vega. Este garantiu-lhe que o governo espanhol não o extraditaria. Mas Estrada, sabendo das relações bilaterais entre Venezuela e Espanha, bem como a grande presença de imigrantes em solo patriótico, não quis colocar em xeque a estabilidade desses vínculos por sua presença. Então embarcou para a Suíça. Na Suíça, ele tenta se reunir com alguns colaboradores venezuelanos, mas é detido por ordens da polícia desse país que agia sob pressões da sede diplomática venezuelana, que fundamentou seus argumentos para prendê-lo com base em panfletos que surgem das prensas subversivas do aparato especial de ação democrática e do Partido Comunista na Venezuela nos tempos da ditadura. Astutamente, Pedro Estrada consegue convencer os suíços de que ele era um antigo oficial de alto escalão do governo de Pérez Jiménez, de forma que o deixam em paz, pelo menos durante o que restava do ano de 1958. Estrada passa o Natal e a véspera de Ano Novo com sua família na Suíça, mas novamente são hostilizados pelas autoridades suíças a pedido de Caracas. Por isso, agora partem para a Inglaterra. Em Londres, um antigo perseguido e encarcerado pela Segurança Nacional, que havia recebido um benefício de liberdade de Pedro Estrada, organizou manifestações estudantis com elementos da esquerda radical, o Partido Trabalhista, os comunistas e os infiltrados da Internacional Comunista, em frente ao hotel onde Pedro Estrada e sua família estavam hospedados, atraindo a atenção dos serviços de inteligência britânicos, que o colocam em alerta e o fazem saber o desconforto que sua presença causa naquela cidade. Tudo isso, somado às pressões diplomáticas da Venezuela, fez com que Estrada tivesse que embarcar novamente com sua família, desta vez para a França. Ao aterrissar em Paris, Estrada se estabeleceu em uma casa no 8º distrito, diagonal ao Arco do Triunfo. Por sua casa passavam venezuelanos envolvidos politicamente, e ele sempre lidava, até o final de seus dias, com informações que compartilhava com os elementos de segurança da Venezuela que cultivou durante todos os seus anos. Em seu exílio parisiense, ele se caracterizou por abrir a porta, como sempre fez na Venezuela, para qualquer um que tocasse a campainha. Ele se tornou amigo de elementos ligados a empresas de inteligência e empresas e consultorias de segurança privada, não sem antes ser detido pela Gendarmeria da França, transferido para a Comissaria-Geral e ser interrogado pelo chefe da Interpol para a França, que depois o libertou após revisar seus documentos, ouvir suas versões e entender que Estrada era um membro valioso da comunidade de inteligência ocidental que havia trabalhado com o Escritório de Serviços Especiais dos Estados Unidos, com a CIA, com o Federal Bureau of Investigation e com outras agências policiais. É assim que Pedro Estrada finalmente obtém asilo na França. Para grande pesar do governo venezuelano, que havia gasto uma enorme quantidade de recursos diplomáticos para financiar a extradição de Marcos Pérez Jiménez e de Pedro Estrada, bem como para desmantelar o aparelho de inteligência da Segurança Nacional, buscar processar seus agentes e condená-los. Alguns dos ex-funcionários da Segurança Nacional foram reintegrados no novo aparelho de inteligência policial dos governos da Ação Democrática, conhecido como Direção-Geral de Polícia, a Direção-Geral de Polícia. Uma das maiores questões vigentes sobre a segurança nacional é o que aconteceu com seu valioso arquivo. No entanto, é um tema ao qual os historiadores dedicaram muito pouco tempo, por isso, até o dia de hoje o público conhece apenas algumas folhas que sobreviveram ao passar do tempo e à censura dos governos posteriores. E como esses arquivos foram tratados com pouco cuidado desde a queda de Pérez Jiménez, bem como as dependências do organismo foram saqueadas e queimadas pela multidão, a maioria das pessoas supôs que estes foram consumidos pelo fogo. Pois bem, 6 décadas depois este assunto merece ser abordado. Meses após a queda de Pérez Jiménez, ocorreu um incidente que seria desconhecido até hoje se a imprensa da época não o tivesse documentado. Em novembro de 1958, quando Edgar Zanabria já presidia a junta de governo, trabalhadores da limpeza urbana
transportaram em veículos das Forças Armadas entre 20 mil e 30 mil arquivos e fichas da Segurança Nacional para incinerá-los nos fornos crematórios de carro. O objetivo era eliminar totalmente o trabalho de inteligência registrado por essa organização. Mas eles só conseguiram queimar 1000 arquivos porque o presidente da República ordenou ao chefe do Serviço de Inteligência das Forças Armadas que parasse o processo. Os partidos políticos haviam assinado um documento que os comprometia a revisar os arquivos para entender como funcionava a segurança nacional. Como afirmou Eduardo Gallegos Mancera, o vereador do Distrito Federal pelo Partido Comunista, que conseguiu a suspensão do ato. Por sua vez, o Ministério da Defesa publicou um comunicado anunciando que a incineração seria adiada porque a Comissão do Ministério das Relações Interiores, formada por representantes dos partidos políticos, ainda não havia apresentado um relatório em relação aos arquivos. Isso significa que os arquivos da Segurança Nacional, que por décadas se acreditou terem sido consumidos pelo fogo, na verdade passaram para as mãos dos principais partidos políticos, que mantiveram absoluto silêncio por décadas. De modo que esses partidos são os únicos responsáveis por os venezuelanos ainda desconhecerem as informações de alto valor histórico contidas nesses documentos. Pedro Estrada morre em 11 de agosto de 1989 em Paris, aos 82 anos de idade. Seu legado foi ter estabelecido as bases para a criação de um corpo policial profissionalizado, com técnicas modernas de investigação para fins criminais e de combate ao crime, bem como ter criado a primeira instituição de inteligência moderna do século XX na Venezuela, cujas funções foram realmente úteis do ponto de vista organizacional e institucional para sustentar a estabilidade de um governo constituído em uma época de grandes ameaças para o país. Como todo homem, suas ações estavam repletas de erros, sendo um deles o caráter personalista com o qual conduziu a instituição em um contexto em que seus superiores eram militares. Da mesma forma, a incapacidade de Estrada em identificar os membros da Junta Patriótica, incluindo Fabrício Ojeda, um conspirador que frequentava o Palácio de Miraflores, foi um dos elementos que marcaram o fim do governo. O próprio Estrada reconhece que seu grande erro como diretor de Segurança Nacional foi não ter sabido combater a subversão da esquerda com procedimentos complementares aos repressivos, por não ter tido os recursos disponíveis para implementar uma política capaz de combater o comunismo e os insurgentes a partir de um campo educativo e ideológico, que foi precisamente onde a esquerda venezuelana soube operar melhor. Pedro Estrada foi um homem digno de seus tempos, nascido na época dos resquícios das Montoneras. Ele teve que viver um século cheio de conflitos e inflexões históricas, onde a Venezuela passou a ter uma relevância geopolítica que poucas nações sul-americanas tiveram. Pois ao conseguir manter as ambições do comunista internacional em xeque, trabalhando para vários governos militares sendo um civil, soube contornar o clima de conspirações. Devemos lembrar que ele recebeu o cargo de diretor de inteligência de uma instituição que não existia, para a qual teve que se formar e trazer consigo as falhas do sistema venezuelano, no qual teve que se endurecer, sistema cujo denominador comum era a violência repressiva. Neste contexto, Estrada criou um sistema Nobel de inteligência com técnicas modernas que se complementavam com vícios antigos. Até o último dia de sua vida, Pedro Estrada assumiu responsabilidade por seus atos. E sobre o julgamento histórico que lhe foi feito posteriormente, comentou em uma entrevista décadas depois: devemos revisar com verdadeiro rigor o manejo da informação que sobre este fenômeno realiza a atual ordem democrática. É evidente que a democracia de hoje não pode aceitar o grau de ação repressiva que se viu obrigada a desenvolver nestes 25 anos. O binômio ditadura-repressão-tortura-segurança não pode ser facilmente quebrado, de modo que a democracia busca a maneira de justificar seus mortos, torturados e desaparecidos como um mal necessário de uma sociedade que requer garantir sua estabilidade. Um pouco como se a democracia reprime porque não lhe resta mais remédio, enquanto a ditadura o faz porque sente um segredo prazer em realizar uma ação consubstancial a si mesma.
Não é possível, em termos históricos, aceitar esses binômios. A democracia, para sua própria justificação, tem construído intencionalmente uma forte carga ideológica tendente a dar uma espécie de veredito irrevogável sobre a ditadura peregimenista. Ela obedece a claros interesses ideopolíticos e doutrinários, e isso formou uma prática que se manifestou em uma consciência coletiva. Essa foi a vida de Pedro Estrada. Agradecemos a todos por assistirem a este documentário. Convido todos a deixarem seus comentários, curtirem, se inscreverem no canal e, acima de tudo, compartilharem este vídeo com todo mundo. Convido todos a nos seguir no Instagram Ore a Nova Enciclopedia e assistir aos vídeos deste canal, que certamente irão adorar. Agradeço a todos. Até a próxima entrega.